Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos para mais uma aula de relatividade geral para o ensino médio e vamos falar sobre o buraco negro. Esse talvez seja um dos principais temas que os alunos perguntam sobre o que é buraco negro, as coisas que a gente ouve na mídia. É um assunto cercado de desinformações, então vamos começar hoje, antes da análise matemática, fazer um estudo sobre, para que você entenda o que é esse objeto astronômico, como que ele pode ser formado e depois a gente vai entender um pouco das místicas que vem cercado no seu estudo ou na sua divulgação, para ser mais preciso. A primeira ideia que você precisa ter é como que funciona uma estrela, como por exemplo o nosso Sol. As estrelas, elas funcionam com um processo chamado fusão nuclear. E o que é isso? É como o próprio nome diz, né? Fusão significa você fundir duas substâncias, nuclear porque os seus núcleos é que vão se fundir e vai se tornar uma nova substância. Por exemplo, o nosso Sol, ele funde hidrogênio para poder formar átomos de hélio. E durante esse processo de fusão, existe perda de massa em que ocorre a liberação de energia, através da relação que com certeza você já ouviu falar, que é o E igual a mc ao quadrado. Caso você queira entender um pouquinho mais sobre isso, tem uma aula aqui falando sobre a conversão, a relação entre a massa e a energia. Então o que acontece é que, de certa maneira, as estrelas elas estão queimando o seu combustível. E dessa forma elas não podem durar para sempre. Quando elas vão queimando esse combustível, elas vão gradualmente perturbando um equilíbrio que acontece dentro da estrela. Um equilíbrio entre a força gravitacional, que tenta manter a estrela em equilíbrio, e a pressão dos gases no seu interior, que tentam expandir essa estrela, né, essa expansão por conta dos gases superaquecidos que estão ali dentro. Então, esse equilíbrio faz com que a estrela possua um certo tamanho. Só que se você queima esse combustível, você altera, perturba esse equilíbrio, porque a liberação de energia reduz a massa da estrela, ou seja, a sua gravidade, né, de uma forma bem sutil, ela diminui, mas também a pressão dos gases no seu interior vai diminuindo. E a grande pergunta é, quem diminui mais rapidamente, a gravidade ou a pressão do gás? Para responder a isso, nós vamos depender do tamanho da estrela. Estrelas como, por exemplo, o nosso Sol, conforme elas vão perdendo essa massa, né, pelo processo de fusão, a pressão do gás ela vai se tornando cada vez maior. Isso faz com que a estrela ela se expanda, vire uma chamada estrela vermelha e depois ela colapse formando uma chamada anã branca. No caso de estrelas cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol, após esse processo de expansão, elas acabam colapsando numa estrela de nêutrons. E a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre esse tipo de colapso, né, que a gente quer falar sobre o buraco negro, mas a ideia é a força gravitacional se torna tão intensa por conta da sua massa que os elétrons e os prótons começam a se fundir formando nêutrons. Né? Você pensa na carga elétrica, né? A carga de um próton mais a carga de um elétron, soma e dá uma carga zero. Por isso que a gente chama essa estrela de nêutrons. E ela também tem um equilíbrio por conta das suas interações quânticas, princípio da incerteza, princípio da exclusão de Pauli. A gente também não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, caso vocês quiserem, só comentar aqui embaixo que eu falo mais especificamente sobre as estrelas de nêutron. E o nosso interesse é, de fato, o que acontece quando esse colapso, quando a gravidade é tão intensa que as próprias partículas vão se fundindo umas com as outras, formando no final o que a gente chama de singularidade. E essa singularidade seria um ponto no espaço em que toda essa massa ela foi condensada. E é aí que a gente tem a formação de um buraco negro. Bom, e por que elas possuem esse nome, né, de buraco negro? A mídia ela fala que a atração gravitacional é tão intensa que nem a luz pode escapar. De certa maneira, isso é verdade. Né? Quando você olha para uma estrela, o processo de fusão emite radiação e essa radiação ela tem velocidade suficiente para poder escapar da atração gravitacional da estrela
e chegar até os nossos olhos, né? Chegar até os nossos instrumentos. Só que no caso do buraco negro, a interação gravitacional é tão grande que se a luz fosse emitida desse buraco negro, a atração gravitacional seria tão intensa que a luz acabaria voltando de volta para esse buraco negro. Então acaba que, bom, você não conseguiria enxergá-lo, por isso o nome buraco negro. E isso, pessoal, não é uma ideia recente, não. Isso é uma ideia razoavelmente antiga. O próprio William Herschel, no século XVIII, né, 1700 e pouco, ele já tinha idealizado que poderia existir uma estrela com a gravidade tão intensa, com a massa tão intensa, que a própria luz não teria velocidade de escape o suficiente para ser transmitida para nós. O que faria com que aquele objeto ele fosse aparentemente negro, tá certo? Negro porque, bom, nenhuma luz é emitida. E quando a gente fala luz, a gente entende hoje, né, que serve para qualquer radiação eletromagnética. Então, a princípio, o buraco negro não emitiria nada. Estou falando a princípio porque a gente sabe hoje que existe a radiação Hawking, que é algo que, de certa maneira, é emitido por um buraco negro. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Então, se ele não emite luz e a parte dessa radiação Hawking, como é que a gente poderia detectar um buraco negro? É porque, apesar de não emitir radiação, você consegue perceber pela sua atração, pela sua interação gravitacional. Então, mesmo que ele não emita luz, ele vai poder atrair gravitacionalmente outros corpos. Ah, então é perigoso ter um buraco negro porque ele vai sugar o objeto para dentro dele? Não, não é isso. Se você pensar, um buraco negro é como se fosse uma estrela apagada em que os planetas, né, poderiam manter uma órbita estável em torno dele. Por exemplo, se o nosso Sol, por acaso, agora virou um buraco negro, o que iria acontecer? Beleza, ia todo mundo morrer pela falta de luz. Legal. Mas a órbita da Terra, ela não seria alterada em nada por conta da presença desse buraco negro, porque a atração gravitacional continuaria com a mesma intensidade, claro, supondo que o Sol não perdesse nenhuma massa. Então, um buraco negro, ele é um objeto astronômico que foi em algum momento uma estrela que por conta da sua queima de combustível, né, do processo de fusão nuclear, ela se tornou uma estrela apagada com uma densidade de bilhões de quilogramas por centímetro cúbico, fazendo com que ela sofresse um colapso gravitacional e se tornasse uma singularidade. Então isso é um buraco negro. E uma outra coisa interessante sobre o buraco negro é que normalmente as medidas que a gente faz dele não correspondem exatamente ao tamanho do buraco negro. Isso acontece porque existe o chamado horizonte de eventos do buraco negro. E o que é isso? Bom, essa seria basicamente a região em que o buraco negro, a partir da qual o buraco negro sugaria toda a luz que passasse por ele. Nós teríamos aqui, vamos supor que esse aqui seja o buraco negro, e aí nós teríamos aqui uma região em que se eu jogo luz, a luz ela vai sendo atraída e ela não consegue mais escapar do buraco negro. A luz ela vai sofrendo um desvio tão intenso na sua trajetória que ela acaba não se escapando do buraco negro. Mas se eu coloco um raio mais longo, ele até sofre desvio, mas ele consegue escapar da trajetória do buraco negro. Então, repara, existe um limite para que você possa enxergá-lo, e é isso que a gente chama de horizonte de eventos. Eu vou representar mais ou menos aqui, tá? A ideia que a gente fez. Então, se eu jogo um raio mais ou menos fora desse círculo, né, lembra, em 3D, né, fora dessa esfera, eu consigo escapar da atração gravitacional do buraco negro. Por isso que tem uma região aqui com certo raio que a gente chama de horizonte de eventos, que seria a região limitada pela atração gravitacional da luz sobre o buraco negro. E aqui que entra um grande detalhe. Você fala, poxa vida, mas a luz ela é atraída pela gravidade? A gente não aprendeu lá em Física 1 que a atração gravitacional ela acontecia por conta da massa, o peso, né, a força gravitacional não era igual a m vezes g?
Então, como que é possível a luz ser atraída? A luz ela tem massa? Na verdade, essa era a crença no século XVIII, né? Principalmente Newton e outros pensadores físicos da época acreditavam que a luz tinha uma massa muito pequenininha, a princípio indetectável, né, por conta dos instrumentos que existiam na época, mas que ela sofria essa atração. Era a base da teoria corpuscular newtoniana, de que a luz era uma partícula com massa, e tanto que os fenômenos de reflexão e refração eram explicados utilizando essa teoria corpuscular. É o que a gente estudou em ótica geométrica. O problema é que fenômenos como a difração, a interferência, eles não eram explicados por essa natureza corpuscular da luz. Somente a natureza ondulatória que explicava como esses fenômenos aconteciam, inclusive é o curso de ondulatória que a gente está tendo aqui no canal. Bom, então como que é possível a luz ela ser atraída, já que ela não tem massa? A massa da luz é igual a zero, não é pequenininha não, é zero de verdade. Bom, aí que entra a teoria da relatividade. Na verdade, a luz ela continua caminhando em linha reta, só que em linha reta num espaço curvo. É o que a gente falou na aula passada sobre a geodésica. Na verdade, a luz ela segue a mesma trajetória retilínea, só que como agora o espaço está encurvado, essa trajetória retilínea ela se assemelha com uma trajetória curvilínea se vista macroscopicamente. Então a gente pode interpretar isso como uma certa atração gravitacional que os corpos estão exercendo sobre a luz. É claro que na relatividade a gente troca essa interação gravitacional pela deformação do espaço-tempo, a mudança da geometria do espaço-tempo e trajetórias aproximadamente retilíneas em cada trechinho desse espaço-tempo alterado. E aí, quando você olha globalmente, você tem essa estrutura. Então, basicamente, isso é um buraco negro, mas, na verdade, percebam, ele poderia ser feito com qualquer estrela. A diferença é que outras estrelas elas teriam uma interação gravitacional menor, então você conseguiria perceber desvios menores da luz por conta da interação com essas outras estrelas. Mas, mesmo que esses desvios sejam muito pequenininhos, a gente consegue detectá-los. Foi o experimento feito, por exemplo, em 1919, em que eles detectaram um desvio da luz da posição de uma certa estrela durante um eclipse por conta da trajetória que era desviada quando a luz passava perto do Sol. Então você tinha o Sol aqui e você tinha uma estrela aqui atrás, por exemplo aqui, e aí ela emitiria uma luz. E aí a emissão dessa luz da estrela era desviada, vou desenhar muito exagerado aqui, tá? Pela atração gravitacional com o Sol. Nós da Terra estaríamos aqui embaixo vendo essa estrela, e como a gente enxerga o raio, né, em linha reta, pareceria para nós que o raio tinha vindo dessa posição. Ficou meio mal desenhado aqui, mas você consegue visualizar. Então percebam que existe um desvio da trajetória da luz entre a sua posição original, da estrela, a sua posição original, para a posição que nós estamos detectando. Lembrando, isso aqui está muito exagerado, mas só para você poder dar uma vislumbrada de que realmente a gente entende e já mediu que esse efeito gravitacional ele acontece para a luz. Só que a luz tendo massa zero, a teoria newtoniana não seria capaz de explicar essa interação. Mas através da relatividade e da deformação do espaço, nós conseguiríamos entender como que essa atração ela é efetuada. Inclusive, a medida desse valor do desvio da luz é um dos fatores que mostrou a teoria da relatividade geral. Apesar da mecânica newtoniana não explicar como que esse desvio acontece, a massa ela acaba cortando, né? P igual a mg e a força resultante é m vezes a. E ela previa um certo valor de desvio para a luz, sendo que foi encontrado no experimento o dobro do desvio previsto pela mecânica newtoniana, que era exatamente o valor do desvio previsto pela relatividade geral. E esse dobro do desvio acontece porque, pela mecânica newtoniana, não existe essa deformação do espaço-tempo, o que
a luz faria a trajetória num espaço euclidiano. Isso a gente vai ver com mais detalhes na aula sobre desvio da luz. Bom, então essa foi mais uma aula para que você pudesse compreender um pouquinho mais de alguns objetos astronômicos, em especial o buraco negro, que vai ser muito utilizado nas aulas para que a gente possa vislumbrar a teoria da relatividade e a mudança tanto no espaço quanto no tempo que esse buraco negro causaria. Você percebeu que eu não entrei em muitos detalhes sobre o disco de acreção, que seria a região do buraco negro que vai sugando massa. Também não falei ainda sobre a foto do buraco negro. A gente vai ter uma aula especial só falando sobre isso. E também não vou falar em hipóteses de buraco negro com relação a o que acontece se você cai num buraco negro, você sai num buraco branco e outras coisas assim, porque esses modelos ainda são hipotéticos e não são teorias bem formuladas e verificadas. Então eu vou evitar tocar um pouco nesses pontos para que a gente não se confunda com os fenômenos que realmente nós já identificamos, já visualizamos e já temos uma matemática definida para isso. Mas caso você tenha curiosidade sobre outros temas relacionados a buraco negro, pode deixar o comentário aqui embaixo que a gente vai tentando trazer como pontas agregadas do nosso curso de relatividade. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!